Olá pessoal, professor Gleuber Moura na área, trazendo para vocês hoje uma aula super legal sobre o Teorema de Tales. Vocês já ouviram falar sobre Tales de Mileto? Tales de Mileto foi um grande matemático que viveu na Grécia Antiga por volta de 624 anos antes de Cristo a 548 anos antes de Cristo. Além de grande matemático, Tales de Mileto era filósofo, astrônomo e engenheiro, e nos deixou como herança um grande teorema que recebe seu nome, o Teorema de Tales. Então, antes de falar sobre o Teorema de Tales, vocês lembram que são retas paralelas? Isso mesmo, retas paralelas são as retas que nunca se interceptam, certo? Elas não têm ponto em comum, elas sempre mantêm a mesma distância uma da outra. Elas nunca vão se cruzar. Então, quando a gente tem três ou mais retas paralelas, nós chamamos esse conjunto de retas paralelas de feixe de paralelas. Então, nesse caso aqui, é o que nós temos três retas R, S e T que são paralelas. Olha aqui a simbologia aqui das retas, representada por essas duas barrinhas inclinadinhas aqui, ó, que significa que R é paralela a S e S é paralela a T. Nesse caso, nós temos aí um feixe de retas paralelas com três retas paralelas. Observe também que, além dessas três retas R, S e T, eu tenho aqui mais duas retas que não são paralelas. Observe a reta U e a reta V, certo? Elas não são paralelas. Observe que se a gente prolongar essas retas, elas vão se interceptar em algum ponto. E elas estão cortando o feixe de retas paralelas formado por R, S, T. Observe que nessas retas transversais, nós localizamos alguns pontos onde elas interceptam as retas paralelas. Observe na reta U que foram identificados os pontos A, B e C, e eles determinam alguns segmentos de reta. Por exemplo, na reta U, nós temos o segmento AB, nós temos o segmento BC, e nós temos também aqui um outro segmento, que é o segmento AC. Observe que na outra transversal, nós também identificamos alguns pontos onde ela intercepta as retas paralelas, e esses pontos também determinam segmentos de reta sobre a reta V. Observe o segmento DE, o segmento EF e o segmento DF. O que é que o Teorema de Tales nos diz? Ele diz que quando um feixe de retas paralelas são cortadas por retas transversais, essas retas transversais vão determinar segmentos proporcionais. Então, o que acontece agora? O que são segmentos proporcionais? Então, esses segmentos proporcionais, eles são determinados da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui todos os segmentos que faz parte de uma reta transversal e vou colocar ele em razão com os segmentos da outra reta transversal, mas da seguinte maneira. Esses segmentos eles têm que estar na mesma região compreendida entre as retas paralelas. Por exemplo, na reta U, nós temos aqui o segmento AB. Eu vou colocar o segmento AB em razão do segmento DE. Por quê? Porque eles estão compreendidos entre as mesmas retas paralelas. Observe, AB está para DE. Está compreendido aqui entre R e S. Assim como, voltando lá para a reta U, eu tenho aqui o segmento BC. Como eu estou colocando todos os segmentos que fazem parte da reta U em razão dos segmentos que fazem parte da reta V, eu vou começar por ele aqui, ó. BC vai estar para EF. Por quê? Porque BC e EF eles estão compreendidos entre as retas S e T. Uma outra razão que a gente pode formar aqui ainda é a razão AC, que está compreendida entre as retas R e T, com o segmento DE.
F. Então, AC vai estar para DF. E o que quer dizer que eles são proporcionais? Significa, pessoal, que quando a gente dividir um segmento pelo outro, a gente deve encontrar o mesmo resultado. Esse resultado é chamado de K, de constante de proporcionalidade, ok? Então, esse K ele vai ser o mesmo resultado se a gente dividir o segmento AB por DE. Vamos encontrar o mesmo valor se eu dividir BC por EF e ainda se eu dividir AC por DF, ok? Bom, pessoal, vamos a um exemplo. Determine o valor de x na figura a seguir. Observe que nós temos aqui um feixe de retas paralelas, RST, está representado aqui nessa legenda, ok? Vendo que R é paralela a S, que é paralela a T. E temos duas retas transversais, a reta U e a reta V. Observe aí o seguinte, foram determinados alguns segmentos nas regiões entre as retas paralelas. Então, observe, entre R e S, na reta transversal U, eu tenho um segmento que vale x, que é o valor que eu vou procurar aqui na questão. Tá? Então, na mesma região, eu tenho aqui, na outra transversal, um segmento que vale 2. Então, eu vou montar minha razão aqui, ó, x está para 2. X está para 2. Isso vai ser igual a, eu volto lá na reta transversal U e vou para o outro segmento aqui, ó, que está determinado entre as retas S e T. Observe aqui que esse segmento vale 6. Então, ele vai estar para quem? Na outra transversal, a reta V aqui, ó, entre S e T, eu tenho um segmento determinado aqui que é 4. Então, 6 vai estar para 4. Ok, pessoal? Então, agora que a gente tem a proporção montada aí, ó, x está para 2, assim como 6 está para 4, fica fácil encontrar o valor de x. Então, relembrando aqui, ó, x está para 2, o 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, ó, 6 vezes 2 dividido por 4. Isso vai ser igual a 3. Então, o valor de x é igual a 3. Existe ainda uma outra maneira bem simples para resolver esse tipo de questão. Lembrando que o Teorema de Tales fala sobre um feixe de retas paralelas que é cortados por retas transversais. O que acontece quando esse feixe de retas paralelas é cortado por retas transversais? Essas retas transversais determinam sobre o feixe segmentos proporcionais. Se essas transversais estão determinando segmentos proporcionais, então existe aquela constante de proporcionalidade. Caso você consiga visualizar já na figura essa constante de proporcionalidade, fica muito fácil você encontrar o valor de x, desde que essa constante ela seja um valor inteiro, para facilitar os cálculos. Então veja só, entre as retas R e S, na transversal V, eu tenho aqui o valor 2. O valor 2. Nessa mesma transversal entre as retas S e T, eu tenho aqui o 4. Observe que 2 é metade de 4. Na outra transversal, tem que acontecer a mesma coisa para que isso aqui seja proporcional. Significa o quê? Que o segmento determinado entre as retas R e S tem que ser metade do segmento determinado entre as retas S e T. Logo, x tem que ser metade de 6. Então, x é igual a 3. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado dessa videoaula. Compartilha aí com os amigos, dá um like, se inscreve no canal e para que a gente possa trazer mais vídeos como esse para ajudar vocês, ok? Muito obrigado, até a próxima aula.